vamos começar orando? Quem vai orar hoje? A Nicole faltou esses dias, né? Ontem não. Domingo passado eu queria, mas você ora aqui embaixo. Olha aí, curtinha, só para agradecer a Deus. A todos os apóstolos. Tá, sim. Fala com o Senhor, agradece por estarmos aqui. 2? Não, acho que é 13 e 14, depois a gente vê. Vamos lá? Vamos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Agradeço agradeço pelo dia, pelo dia, por esta sala, por esta sala, pelas pessoas que estão comigo aqui, pelas pessoas que estão comigo aqui, pela tua presença conosco. pela tua presença conosco. Peço que esteja nos abençoando, Peço que esteja nos abençoando. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tá bom. Bom, então a gente está estudando Paulo, né? O apóstolo Paulo. Sim. Qual que é? Atos? Ainda é 14. Hoje nós vamos começar o capítulo 14. Vamos só lembrar o que a gente já viu? Nós vimos que Paulo se converteu. Como foi a conversão dele? Ele ficou cego. É Velho Testamento esse? Novo. Não? Aí ele ficou cego. Ficou cego. E depois o Ananias Ananias. jogou uma coisa no olho dele e saiu parecendo escamas. Isso, orou por ele, saiu em escamas. Atos E 14? depois. Isso, A gente depois vai parar no lado. Em Atos 13 e 13. Isso, é que cada lição ele vai mostrar um evento, né? Que aconteceu com ele. Tá? Bom, então na aula passada a gente viu, depois nós vimos a conversão. Depois que ele se converteu, ele começou a fazer o quê? Ele começou a caminhar com Jesus E pregar junto com os apóstolos. Isso mesmo. Aí teve um evento, o primeiro evento foi ele precisou fugir. O que aconteceu? Ele foi pregar no lugar e as pessoas não acreditaram que ele tinha mudaram, né? E aí fizeram o quê? Queriam fazer o quê com ele? queria matá-lo. Queria matá-lo e ele teve que fazer o quê? Aí ele, com a ajuda dos outros, ele sentou em um cesto e pulou em cima do muro. Fugiu num cesto pelo muro. Aí na semana passada nós vimos que ele e mais uma pessoa foram escolhidos para serem enviados para um outro lugar para pregar. Quem era ele mais quem? Barnabé. E Barnabé, exatamente. Então eles foram pregar e deu tudo certo lá? Não, porque um homem queria se converter, mas um mágico não deixou. Eles conheceram um mágico que ganhava dinheiro, né, com isso, enganando as pessoas. Aí tinha um governador de lá, né, dessa cidade que eles foram, que queria ouvir a palavra. E esse mágico não queria, né? Mas, no fim, ele ouviu porque Deus fez o que com o mágico? Deu uma punição para ele, pelo que ele tinha feito. Deixou ele cego por alguns dias, exatamente. Certo? Hoje nós vamos ver alguns milagres que eles fizeram, esses apóstolos aí, o Barnabé e o Paulo, e tiveram problemas também, porque pregar o evangelho gera problemas, porque as pessoas ou não aceitam, não concordam, e isso incomoda as pessoas, né? E as pessoas tomam algumas atitudes aí que não é legal. Então vamos lá, Atos 14, vamos ler o 1 e o 2 primeiro. Quem começa? A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não-judeus creram. Mas os judeus que se tinham recusado a crer Incitaram os gentios e
Então eles foram enviados, lembra que eles oraram, colocaram as mãos sobre eles e enviaram para pregar em outras cidades. Eles chegaram nessa cidade de Icônio e eles iam nas sinagogas pregar lá. Foi lá que as pessoas iam ouvir a palavra, né? E só que os judeus, tinha judeus e não judeus. Os não judeus são chamados de gentios, certo? E eles fizeram uma confusão lá, que não acreditaram, um ficava provocando o outro, e começou aí os problemas, tá? Aí nós vamos ver o 3, o que fala no 3. Apesar disso, eles ficaram lá um longo tempo, pregando corajosamente, e o Senhor dava provas de que a mensagem deles vinha mesmo de Deus, concedendo-lhe poder de operar grandes milagres. Isso, então eles, mesmo com as pessoas sendo contra Deus, dava uma ousadia para eles, eles pregavam corajosamente, né? E Deus ia dando poder. Eles faziam milagres. O que eram milagres? Curavam as pessoas, mudavam a vida das pessoas, né? Assim, milagrosamente, assim, fora do comum, né? Ninguém via uma pessoa que não andava, de repente está andando. Então isso era uma coisa do outro mundo, né, para eles. Para nós também seria, não seria? Se a gente vê uma pessoa andando assim, que não anda e sai andando, a gente vai ficar maravilhado com isso, né? Então isso era feito naquele momento lá com eles, tá? Aí vamos ver agora do 4 até o 7, porque eles têm que fugir de novo. Porque mesmo Deus dando toda essa coragem para eles, dando poder para eles fazerem milagres, eles achavam, as pessoas achavam que eles eram deuses, que eles eram pessoas de outro mundo, sei lá, um ET, alguma coisa assim. Porque as pessoas comuns não faziam isso. Então eles têm, aí o que acontece? Eles são, viu? A gente não quer vocês aqui, porque não sabe o que pode acontecer. E aí eles têm que fugir de novo. Vamos lá? O 4. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor de judeus, os outros a favor dos apóstolos. E havendo um motim, tanto os judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Então, teve um motim. O que é um motim? Motim é uma revolta. Eles se revoltaram contra esses Paulo e os apóstolos lá, tanto os judeus quanto os gentios. Então, não era só um ou outro, eram os dois. E aí eles resolveram apedrejar os dois. Isso era muito comum na época, matar as pessoas apedrejadas. Então, assim, todo mundo estava envolvido naquela morte, né? Era horrível isso. Mas era assim que eles resolveram fazer. Aí o 6. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidade do distrito da Licônia, e para as regiões vizinhas. Isso, aí eles fugiram para outras cidades, ó, Listra, Derbe, que são cidades da Licônia, alguma coisa assim, tá? E aí o 7. Onde continuaram a pregar as boas novas. Isso, então eles não desistiram, eles mudavam de cidade, mas eles continuavam pregando o evangelho, não se deixavam abater. Então vocês viram, em cada capítulo que a gente está lendo, acontece um evento diferente, com ele, com os apóstolos, alguma coisa assim. Tá? Então o livro de Atos fala bastante sobre Paulo, tudo que ele foi fazendo junto com os apóstolos. Nós vamos ver que depois ele tem algum problema com Pedro. Lembra de Pedro? Pedro já era apóstolo, ele andou com Jesus. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Ele conheceu Jesus na estrada lá, lembra? Teve a luz, ele ficou cego. E ele vai ter contato com outros discípulos, que foram discípulos de Jesus. Certo? Bom, por hoje nós vamos ficar nessa parte desse evento aí que aconteceu, tá? Eu trouxe aqui umas atividades. Tem perguntas, como eu fiz da outra vez, e tem aqui uma cena, o desenho é uma cena deles fugindo, porque eles vão ser apedrejados. O cara está falando aqui, ó, vamos apedrejar ele, né? Só que aí eles fugiram também, não chegaram a ser apedrejados e mortos aí, tudo bem? Aí vocês vão precisar da Bíblia, né, para responder esses textos que nós lemos, ok?
Nicole, tudo bem? Não tá com frio, não? Tem lápis. Coisa pra pintar. Quer computador aí, Cida? Eu acho que tem mais aqui também. Esse aqui não, eu escrevi. Não? Na ponta, sim. Ah, esse lápis. Esse lápis aqui já é. Esse aqui também não. Entra nesse aqui. Eu ganhei esse computador aqui que tá ruim. Os apontadores não são muito. Mas esse não é de escrever. Aqui tem mais um. Aqui, ó, esse aqui é de escrever, ó. Aqui, ó. Esse tem umas canetinhas que eu tô esquecendo de trazer. É esse apontador aqui. Não tem. Alguns lápis ele aponta, outros não. Dá uma pausa aqui. Senão vai ficar. Então vamos corrigir as perguntas, tá? Primeira lá. Paulo e Barnabé foram para uma cidade chamada Icônio. O que eles fizeram lá? Pregaram Aos a judeus. Pregaram a palavra, foram na sinagoga, né? Pregaram a palavra. Eu coloquei pregaram aos judeus. Sim, também. A 2. Muitos acreditaram no que Paulo e Barnabé diziam. Não apenas judeus, mas também os... Apóstolos. Não. Os gentios, os não judeus. O quê? Não só os judeus, mas também os não judeus, os gentios. 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 Certo?
Ou não judeus. Pode pôr não judeus. Certo? Oh, meu Deus. Eles eram os apóstolos, eles estavam pregando, eles podiam não acreditar, né? Aí a 3. Aqueles que não creram, o que faziam? Não se atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Isso. O que você falou? Eles faziam muito. Motim, isso. Eles ficavam revoltados, ficavam incitando um ao outro, provocando, sabe? Ah, vai lá, fala Porque isso. queriam matá-los. Isso também. No fim, acabou que eles queriam matar. Deus abençoou os apóstolos. O que Deus permitiu a eles fazerem? Curar as pessoas. Isso, fazerem milagres, curar, fazer sinais e prodígios. Né? Motim não, Deus não gosta de fazer motim. Eles que fizeram, foi Deus que mandou não. Assim, os judeus e os não-judeus, junto com seus chefes, fizeram um motim. Foi motim. Que decisão eles tomaram? De maltratar e Eles apedrejados, matar, apedrejados, né? A outra. O que fizeram Paulo e Barnabé quando souberam o que iam fazer? Fugiram. Eles Fugiram. Pra onde eles foram? para Listra e Derbe. Listra e Derbe, isso mesmo. E aqui uma pergunta pessoal. Como você distingue o que é verdade do que não é verdade quando uma pessoa lhe conta algo? Não entendi. Eu não coloquei. Eu coloquei a expressão da pessoa. A expressão da pessoa. Vocês procuram saber se é verdade ou não? Não. Né, eu conto uma coisa aqui. E se for mentira? Como é que vocês vão saber se é mentira ou não? Às vezes pode, às vezes a expressão da pessoa, o jeito da pessoa, se você conhece a pessoa, às vezes você sabe quando a pessoa está mentindo, sabe? Tem isso. É porque minha amiga esses dias me falou assim: ai, amanhã vai estar 1 grau de frio. Aí eu falei: menina, nem começou o inverno ainda. Aí no outro dia tava normal, tava um pouco calor, um pouco frio, só que tava um pouquinho mais frio. Porque 1 grau não tava. Então, a gente precisa, não pode confiar em tudo, né? Precisa comprovar as coisas. 1 grau é muito. Mas aqui é difícil, né? 1 grau a gente derrete de calor. Certo? Então, assim, a gente precisa comprovar, se for questão da palavra de Deus, a gente vai lá na palavra de Deus, confirmar se é isso mesmo. Perguntar para pessoas que sabem mais que a gente. Aí você quer descrever. Isso são formas de a gente confirmar se é ou não verdade. Procurar saber. Procurar saber. Confiar de primeira, ou se desconfiar, ir atrás de saber. Tudo bem? Dúvidas? Ficou claro aí? Tá, nós vamos tirar fotos agora, tá bom?